Olá, tudo bem? Hoje eu venho trazer para você uma introdução ao estudo sobre inteligência emocional. É um assunto bem comentado hoje em dia, nós ouvimos muito falar em Facebook, internet, livros, muito bons sobre o assunto. O que eu venho trazer hoje aqui, por que eu falo que é uma introdução? Porque eu creio que é a base. Quando você compreende realmente o funcionamento do seu organismo, você consegue ter mais controle sobre ele. Né? Então, a inteligência emocional nada mais é quando você assume o controle sobre as suas ações, sobre as suas escolhas, sobre a sua vida. Então, eu considero um estudo super importante. Aquele que consegue dominar as suas emoções, que as usa de forma realmente que faça bem para a sua vida, né? Ele realmente assume o controle sobre a sua vida, sobre as suas escolhas e sobre os seus resultados. Então, começando aqui, o que é a inteligência emocional? Eu vou trazer aqui uma definição, tá? Inteligência emocional é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles, o que eu considero ser o mais importante. Não adianta nada você reconhecer, né? Aquela pessoa que fala, eu sou consciente de quem eu sou consciente que eu sou dessa forma, e não saber lidar com aquilo. Eu sou explosivo mesmo e pronto. Eu falo que é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Poxa, né? Você é assim, e isso está te incomodando, a tua vida está te trazendo resultados que não estão sendo agradáveis. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos. Então, o estudo da inteligência emocional, quando você aprende a lidar consigo mesmo, com as suas emoções, com as suas atitudes, né, com as suas escolhas, você realmente consegue tomar o controle sobre a sua vida, a nossa vida. Isso é que eu acho o mais fascinante desse estudo. Então, para começar esse estudo, né, da fisiologia, eu vou falar para quem não sabe ainda, para quem não conhece, é que nós temos não um cérebro, nós temos 3. Na verdade, nós somos são 3 cérebros separados, mas não, são divisões. Além da divisão entre hemisfério esquerdo e direito, né, que nós já sabemos que um é responsável pela parte intuitiva, a criatividade, né? O outro é responsável pela parte analítica, o esquerdo e o direito. Mas hoje nós não vamos falar disso, nós vamos falar de outra divisão, né? Que é essa divisão do cérebro trino. Ela se divide da seguinte forma. A primeira é o cérebro reptiliano, ele fica aqui onde está a seta vermelha da base, né, do nosso cérebro. Como o próprio nome diz, reptiliano ou primitivo. Por quê? Porque os répteis têm, né, já vem desde dos primeiros formas de seres, né? Então, reptiliano ou primitivo. Por quê? É o cérebro que ele tem a sua função. Nós temos esse cérebro em funcionamento, essa parte do nosso cérebro, e ele tem as seguintes funções. Quais as funções do cérebro reptiliano? Pelos movimentos involuntários. Então, né, quando nós queremos respirar, nós não precisamos pensar que vamos respirar. É a sobrevivência, nós precisamos sobreviver, então nós respiramos. Quando a fome bate, nós precisamos comer, né? Então, é aquele movimento involuntário. E também pelo instinto de preservação, agressão e recompensa imediata. É aquela sensação, sabe quando você precisa resolver algo? Eu vou falar das situações mais comuns, né? Principalmente em mulheres, a famosa TPM, né? Então, aquela TPM que dá aquela vontade de comer doce, nós vamos ver mais adiante todos esses motivos. E aí você vai e compra um chocolate. Ótimo. É aquela recompensa imediata. Aí depois vem a culpa porque comeu, porque vai engordar. E aí vem aquela explosão de emoções, né? Então, o reptiliano, o primitivo, ele é responsável pela aquela ação que você tem de imediato. Por exemplo, se você está numa estrada dirigindo e vem um carro em cima de você, o que acontece, né?
para quem dirige, ou mesmo quem está andando na rua, vê alguém em cima de você, a recompensa, o que você faz? Você tem aquela atitude daquele branco e você age por reflexo, você tira, né? Quem tem um reflexo rápido, você acaba realmente agindo por reflexo, você não pensa para fazer isso. Quando alguém te agride ou começa a verbalizar agressões contra você, se você não se controla, mesmo que você se controle, por dentro vem aquele ímpeto, né, de realmente responder para a pessoa, explicar que você não é daquele jeito. Você tem aquele ímpeto de se defender. Isso vem tudo do nosso instinto de preservação, de sobrevivência. Então, eu chamo o reptiliano como o modo de sobrevivência, tá? E os nossos antepassados, bem antepassados, lá o homem primitivo, ele precisava desse instinto muito aguçado. Porque se ele estivesse ali disputando com um tigre, né, ele estivesse ali na floresta e viesse um animal selvagem atacar, ele não tinha muito tempo para pensar, né, em calcular a distância entre ele e o animal, se daria tempo de fugir. Ele simplesmente agia por reflexo. Se ele tinha condições de atacar e abater aquele animal, ele faria, senão ele sairia correndo. É muito rápido, né? Então o instinto era muito aguçado porque era necessário na época. Só que hoje nós não precisamos mais disso. E por vezes o nosso instinto continua muito aguçado. Quando o cérebro reptiliano ele está muito aguçado numa pessoa, a pessoa acaba deixando o reptiliano tomar conta das suas decisões. É quando nós vemos muitas vezes esses malucos, né? Que tomam ações que você não consegue entender, que a mente humana não compreende. Fala, como que essa pessoa foi lá e atirou em um monte de criancinha, né? Qual o instinto que prevaleceu ali? De um instinto realmente de sobrevivência, ou então um ataque sexual, o reptiliano, o instinto falam muito mais alto, agiu como realmente falam, né, erradamente talvez às vezes como um animal, né, que um animal está agindo por instinto, um animal selvagem, vamos dizer, e ele acaba realmente sobrepujando as nossas outras partes do cérebro. Então, isso é para entender muitas das reações do ser humano. Eu sempre dou um exemplo que aconteceu várias vezes, né? Mas uma vez que eu vinha indo para certo lugar, na minha cidade tinha uma rotatória, e eu estava na rotatória preferencial de quem está na rotatória. E mesmo assim vi uma moça de moto, e quando ela me viu, ela acho que não sabia as regras de trânsito, né? Eu assim mesmo parei, eu me assustei e parei, porque eu vi que ela não ia parar. Mas ela não contente, ela parou a sua moto e ficou me xingando de vários nomes no meio da rua. Eu senti vergonha, eu senti humilhada, eu pensei eu reagi, eu falei algumas coisas, mas ela não parava, ela veio pra cima de mim e eu achei melhor parar. Né? E ali eu falei, não sei quem é, não sei quem tá do lado. Quis me explicar, ela não quis ouvir. Mas depois que ela foi embora, a minha vontade era pegar o carro e passar por cima dela, porque eu fiquei com muita raiva, porque ela me agrediu, ela estava errada, ela não quis me ouvir, e aí ficou aquela luta, né, como se fosse o diabinho e o anjinho na minha mente. Não vai atrás dela, não vai lá e tenta mostrar pra ela, põe uma placa e põe no Facebook, sabe, a minha vontade, eu tava quase explodindo por dentro, porque era meu reptiliano gritando, vai lá, ela tá te agredindo. E várias funções do nosso organismo estão ligadas a isso, várias ações, várias situações que nós não entendemos na nossa vida está ligado ao reptiliano. Ao longo dessa aula eu vou falar algumas coisas, tá? Então aqui é uma função muito, muito forte no ser humano. A outra parte do nosso cérebro, né, o nosso segundo cérebro, ele fica aqui, ó, onde está a setinha, que é o sistema límbico, ou também chamado, a parte das emoções. Nesse sistema límbico nós possuímos, assim como os animais mamíferos. Então, um cachorrinho tem, um gatinho tem, né? Pode ver que eles são condicionados, são pura emoção. Né? Então, a emoção, ela é o quê? Na verdade, são condicionamentos, que nós somos
ditos condicionamentos feitos de diversas formas, como nós vamos ver mais adiante, tá? O sistema límbico, então, o que que ele faz? Ele é responsável pelo quê? Pelas nossas emoções, ó, né? Quando a gente se derrama, né? De novo, no caso que eu citei, no exemplo da TPM feminina, né? Muitas mulheres ficam em pura emoção e não conseguem se controlar. É quando o seu sistema límbico está totalmente dominante, né? E aí você tenta compensar modo de sobrevivência com recompensas rápidas. Ou então, quando você está mal, né? Alguma situação frustrante que você teve em sua vida, criou expectativa demais, e você fala, né, eu preciso fazer umas compras. Você vai lá e se explode de comprar e depois explode o cartão de crédito e fica também mal por não conseguir pagar. E aquilo vira uma bola de neve. E você, por mais que saiba que está errado, você não consegue, de forma alguma, dominar aquilo, né? Então, o sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções e pelo nosso comportamento social, né? E o comportamento social, ele envolve o quê? A educação. Então, quando somos educados, cada pessoa tem o seu tipo de educação. Cada local em que nós moramos, né, uma cultura, um país, tem a sua forma de ser educado, o que é certo, o que é errado. Às vezes o que é certo aqui no Brasil é errado em outros países, né, culturalmente falando. Existe um limite, existe um certo bom senso, um consenso nisso, mas o comportamento social, ele varia muito de condicionamento. Se você tomar por base um animal, né, um cão que é criado com você conhece aquele cão, você condiciona a ele até fazer suas necessidades em tal local, ele já sabe a hora que você chega, ele tem os seus instintos aguçados, né? Tanto o cérebro reptiliano quanto o sistema límbico. Então, se você notar como muitas vezes nós agimos como esses mamíferos, isso assim não é errado. O que é muito bom, né, essa pureza, né? Só que o que acontece muitas vezes é que nós estamos condicionados, nós estamos com certos códigos, vamos dizer assim, dentro da nossa mente subconsciente, porque o límbico é a nossa mente subconsciente. É aquela parte que nós temos registros ali dentro que nós não fazemos ideia. Eu vou dar um exemplo bem comum, a procrastinação. O que é procrastinação? É quando você precisa fazer algo, vamos supor que você precisa estudar, tá? Você sabe que você tem uma prova, ou um concurso, ou mesmo uma prova de escola, da faculdade, e você precisa estudar para aquilo, mas, ai meu Deus, você não gosta da matéria, você não gosta do professor, você está indo mal, e quem diz que você consegue parar para estudar? Você não consegue. Você começa a estudar, ai, dá uma vontade de mexer no Facebook, dá uma vontade de ligar para aquela tia que você não liga faz 20 anos. Você quer até, né, dar uma volta na rua, mas a vontade de estudar não vem. Você começa, logo desvia. Ou você começa a ler um livro que não está muito interessante, quando você vê, sua mente está longe. Você até virou as páginas, mas não entendeu nada do que você leu. O que é isso? O nosso sistema límbico, o que ele faz? Ele foi feito para nos ajudar. Então é uma programação, na verdade, para economizar energia. É para economizar a nossa energia. Então tá ali programadinho, como se fosse um computador, tá? Programou, apertou a teclinha tal, vai aparecer tal telinha. Então, quando acontece isso, quando nós temos que fazer algo que não é muito agradável, é acionado um local no nosso sistema límbico que é o mesmo da dor. O seu cérebro, como ele quer te ajudar, opa, dor, parece que acende uma luzinha, né? Meu dono está com dor, meu dono está com dor. Então eu preciso fazer algo, tirar isso da frente dele. É mais ou menos isso, tá? Ludicamente falando, né? Didaticamente falando. Então, o que acontece? Ele te mostra outras opções para você não sentir mais aquilo. Basicamente é isso que acontece. Ele te achar outros atalhos, né? O seu cérebro, ele acha outros atalhos para você não passar por aquela situação que está sendo dolorosa. Um exemplo muito comum também é a academia. Você começa a fazer uma academia, você começa a fazer alguma atividade e nas suas primeiras dificuldades, né, quando vem as primeiras dores ao começar um treino, ou então você já sabe, se você
não for na segunda-feira, você não consegue ir no restante da semana. Parece que já tem uma programação ali. E realmente, parece que se você não vai na segunda, você não consegue mais ir. Por quê? Porque o seu cérebro está programado. É tão simples. Tá, mas eu penso. Você pensa, mas por que você não consegue ir contra isso? Por que que isso acontece? Eu vou explicar para você, tá? Então, fácil, não é. Mas você sabendo de como funciona isso, você vai conseguir prestar mais atenção e vai conseguir realmente ter esse domínio. Tá? Então, no caso que eu dei da academia, o que vai vir para você, né? Vai vir o quê? Dor, vai vir academia cheia, vai vir suor, vai vir tempo ali dentro. Isso são coisas ditas negativas. Se você não conseguir equilibrar essa balança e colocar na questão, academia, no caso do meu exemplo, mais coisas boas, que vai te trazer mais benefícios, você não consegue. Quando a balança ela pesa mais para o negativo, né, você não consegue realmente superar. Vamos supor, parar de fumar. Poxa, eu vou sentir vontade, eu vou ficar nervoso, eu vou ficar muito irritado. Naquela hora que eu ficar nervoso, aquela horinha que eu estava acostumada a acender meu cigarro, aquele cheiro, o que eu vou fazer nessa hora? Um certo vazio, né, da recompensa imediata. Então, o que eu faço? Né? Quando eu deixar de fumar, vira uma coisa, como se fosse um embate com você, vira um desafio, né? Assim como o emagrecer, assim como você percebe como você está perdendo coisas, né? Deixar de fumar, perder peso, né? São coisas que você perde e o seu cérebro ele entende como perda, como dor. Então, se você não conseguir equilibrar e jogar situações positivas de forma consciente em ganhar saúde, ganhar disposição, ganhar uma aparência melhor, um cabelo melhor, um cheiro melhor, pessoas ao redor mais satisfeitas comigo. Se você não conseguir equilibrar essa balança, o seu cérebro ele não entende. Ele vai entender como uma dor e você sempre realmente vai cair na mesma situação de largar no meio do caminho. Tá bom? Então, basicamente isso, eu vou falar mais adiante mais algumas coisas. E o nosso terceiro cérebro é o neocórtex, que é essas curvinhas que nós vemos, né, no cérebro, que ele é chamado neocórtex porque é o cérebro mais dos animais, vamos dizer assim, dos seres vivos mais novos, né, que somos nós, né, os humanos, que é a parte racional. Né? O ser humano é o único animal que tem o neocórtex desenvolvido. E ele é responsável pelo quê? Pelos movimentos voluntários. Eu quero ir e eu vou. Eu quero andar até a porta e eu ando. Né? Eu quero fazer o movimento da academia e eu vou fazer. Tá? Esse é o neocórtex. E pelo raciocínio lógico, as contas, o raciocínio, eu vou fazer tal estudo porque vai me fazer bem, porque eu vou conseguir tirar boas notas, né? Isso parece muito bom, né, para ser verdade. Mas o que acontece? Por que eu não consigo? Por que eu quero e não consigo? Se é tão claro assim, se eu tenho o neocórtex, sabe quando você... Bom, tem até música falando sobre isso, né? Raul Seixas fala sobre isso. Que nós usamos 10% da nossa cabeça. Eu tinha ideia, antes de fazer esses estudos, que quando você usava 10% do seu cérebro, eu imaginava um cérebro dividido em 10 partes e nós somente usando uma 10ª parte. Era a minha ideia, não sei se é a de vocês, né? Mas não é isso. Na verdade, nós usamos o cérebro inteiro. O que acontece é que nós usamos apenas 2% da nossa mente racional, que é o neocórtex, 2%. O resto, os 98% das nossas decisões são tomadas em bases em impulsos e emoções. Tá? Normalmente, quem não tem esse controle, esse conhecimento. Então, se você se deixar levar no piloto automático, você não consegue. E por que isso acontece? Simplesmente porque o sistema límbico e o neocórtex, eles possuem uma pequena diferença de velocidade. Enquanto o neocórtex, que é o nosso cérebro, que é o que pensa, né, o que raciocina, ele anda a 40
a velocidade dele é 40 bits por segundo, o sistema límbico, ele anda 40 milhões de bits por segundo. Ou seja, quando um está indo, o outro já voltou faz tempo. Tá? É uma carroça concorrendo com uma Ferrari. Os seus condicionamentos, eles são muito, muito mais rápidos do que o seu pensamento racional. E o que está lá dentro desse sistema límbico? É o que nós chamamos de crenças limitantes. São coisas que nós falamos, nós ouvimos desde que nós éramos bebês. Um não pode, um deve, né? São as coisas que estão ali instaladas já, fatos que ocorreram com a gente, encontros que nós tivemos com o mundo, desde que nós nascemos, que criaram essas limitações. Os cientistas, eles veem até um momento de pessoas que têm síndrome de rejeição apenas quando a mamãe dele deixou ele no berço e foi lavar a roupa, fazer os afazeres de casa, e ele se viu sozinho num berço, chorando. Ali se instala crenças de rejeição e abandono, uma coisa que nem existiu. Indo um pouco mais antes do berço, da cena do berço, alguns cientistas já estudaram mamães que param de amamentar por algum motivo e a criança se sente realmente abandonada, ela fica com uma necessidade de comida muito grande, né? Entra num modo de sobrevivência para o resto da vida. Então ela não consegue realmente entender o porquê da necessidade, aquela falta que ela sente, né? Em que momento eu fui rejeitada? Eu não estou dizendo que todo mundo acontece isso, mas fazendo um estudo com profissionais adequados que lidam com terapias emocionais, eles conseguem detectar isso através de técnicas e ferramentas que eles utilizam para detectar onde está a sua crença, tá? Isso, não pense que é uma coisa que você faz uma vez e já resolve. É como se fosse um iceberg. Você enxerga o que está por cima. Quando você vai tirando aquelas camadas, você vai enxergando embaixo realmente uma base muito maior. Mas quem começa nesse caminho e começa a ter melhora muito rápida na vida, e começa a enxergar coisas de forma muito mais claras, e começa a ter um domínio muito maior sobre as suas emoções e controla muito melhor tudo o que vai fazer, então ela consegue realmente ir aprofundando e por vezes sozinha, com as ferramentas que ela tem, ela consegue realmente ir limpando as suas crenças e abrindo realmente a sua mente e conseguindo fazer com que o seu cérebro, neocórtex, tome as decisões, tá? E, bom, agora você olha assim, essa carrocinha e esse carrinho de Fórmula 1 aqui, ó, tá? Essa Ferrari. Como é que eu ganho essa corrida? Essa é a pergunta, tá? Legal. Tudo que você falou é muito legal, ferramenta. Pô, mas como que uma carroça ganha de uma Ferrari, né? Alguém lembra dessa historinha infantil? A tartaruga que ganha da lebre? Pois é, a tartaruga ela conhece bem melhor o caminho do que a lebre, porque ela percorreu o caminho lentamente, ela estava totalmente presente naquela corrida, enquanto a lebre ela tinha tanta certeza da vitória, apesar de ser muito rápida, que ela vacilou. Assim como a lebre vacila, o seu cérebro límbico também tem esses vacilos. E é nesse momento que a nossa tartaruga do neocórtex consegue vencer, tá? E como nós conseguimos chegar nisso, tá? Aqui eu vou apresentar alguns gatilhos mentais para te mostrar como é que você faz para poder realmente superar isso. Antes eu vou propor uma dinâmica que eu sempre faço nas palestras, que é a seguinte. Aí onde você estiver, nesse momento, eu vou contar até 3 e você vai brincar de estátua, você vai parar por alguns segundos, tá? Então, 1, 2, 3, para. Só pode respirar e mexer os olhos. E você vai começar a se sentir. Sente agora onde está o seu pé direito, o seu dedinho direito, mindinho, onde é que ele está? Ele está encostado onde, o seu dedo mindinho do seu pé direito? E a sua mão esquerda, ela está em que posição? Repara, como que ela está agora? A sua coluna, ela está como? Como o seu pescoço está? Você está se sentindo
Você está se percebendo neste momento? Isso chama estado de presença. Na maioria das vezes, nós nunca estamos aqui. Nós, o corpo está. Mas quem para perceber como está a sua postura? Só sem alguém te lembrar, né? Se eu não falasse do seu dedão do pé, talvez você nem lembrasse dele durante essa aula toda. Mas você lembrou porque eu falei, né? Agora, muitas vezes nós estamos fazendo um exercício, nós estamos trabalhando e a nossa cabeça não está ali. Ela está pensando na conta que tem que pagar, de como ela vai pagar aquele boleto, o paciente que vem em seguida, no namorado, na namorada, esposa, no almoço que vai fazer amanhã, sei lá. A nossa mente, ela divaga, ela se perde. Ou então ela está lá atrás, no que fizeram para ela, como é que ela vai resolver aquela situação, né? Como que aquela pessoa não devia ter feito aquilo, a motoqueira jamais poderia ter me afrontado daquela forma, no exemplo que eu dei. Então, quando a pessoa ela vive muito com aquele excesso de passado na vida dela, o resultado vai ser uma coisa, depressão. Ali ela vai estimular, como nós vamos ver para frente, alguns neurotransmissores que vai fazer com que haja reações químicas no seu organismo e que se instale a depressão pelos seus próprios pensamentos, né? Excesso de passado, coisas que já não tem como você resolver, já foi, e você está ali, ainda sem controle sobre elas. E o futuro, simplesmente ele não existe. Daqui meia hora não existe ainda, ele vai se formar através do que você vai fazer aqui agora. Daqui meia hora, acabando essa aula, você vai ser uma outra pessoa, com outros conhecimentos, com outras atitudes, com outra visão sobre a vida. Então, se algo que está para acontecer ainda ali na frente, se você fica ansioso, porque excesso de futuro te traz ansiedade. E assim como eu falei no caso da depressão, alguns neurotransmissores que fazem esses pensamentos virem à tona, te gera emoção quando você pensa em algo, né, que já passou, te dá aquela batedeira no coração, a sua respiração já muda. Neurotransmissores são espalhados por todo o seu corpo que faz gerar sentimentos, que faz gerar resultados. Resultados que muitas vezes são muito tristes, né, para a pessoa. Problemas de pressão, problemas de coração, tristeza, depressão, sai de casa e vira uma bola de neve, porque você vai começar a tomar remédio e você simplesmente deixa de viver e você passa a sobreviver. Você sai de um sistema, né, lógico de raciocínio, onde você faz as suas escolhas e cai na sobrevivência dos homens primitivos, dos animais. Então pense sobre isso. Quem é você? Você quer ter controle sobre a sua vida? Ou você vai deixar a vida te levar? Então aqui, os gatilhos mentais, na verdade, são os sentidos, né? Quando você sente um cheiro, te lembra algo. Quando alguém, né, vê algo, né, vê alguém, e você já tem aqueles gatilhos. Então, esses são gatilhos que realmente aguçam o nosso sistema límbico e o nosso sistema reptiliano. Então, através dos sentidos, esses gatilhos mentais podem vir, né, a trazer esse insight e você ter as reações que você não quer ter. Através da nossa cultura, né? Tem coisa que na nossa cultura, como eu falei, é correto e na cultura dos outros não, e vice-versa. Então, quando você, dentro da sua cultura, você acha errado, por exemplo, uma mulher usar, não estar com a cabeça coberta, a mulher ela sempre vai ter vergonha de sair sem essa cabeça coberta, porque ela está na cultura dela. É errado? Não, mas para nós não, mas lá é. Então ela não consegue, por mais que ela queira vencer aquilo, ela não consegue, porque já está arraigado na cultura. Certo? Então, o certo ou o errado está muito vinculado à cultura que a pessoa vive. Né, ela nasceu. Se você nascesse lá na África, você ia ser diferente, a cultura é totalmente diferente. Ou melhor, se você nascesse aqui e fosse levado para lá, ainda pequeno, você ia ter outra forma de agir. Né? Os condicionamentos, desde pequenininho. Olha, menino, o dinheiro é sujo. Nossa, os pais falavam, né? Quem nunca ouviu isso
Nossa, aquele lá ganhou dinheiro, algo errado tem, sabe? Aquele tá com carrão, é um metido. Por que que o cara é metido? Porque conheceu uma pessoa que talvez fosse metida, que tivesse um carrão, que todo mundo que tem carrão é metido, todo mundo que tem dinheiro roubou. Ah, mas eu não acho isso, né? Mas assim mesmo eu não consigo ter. Por quê? Lembra? A sua mente quer te ajudar. Se esse condicionamento tá lá, sempre vai acontecer algo de uma rapidez tão impressionante que você não vai perceber, né? Numa velocidade de uma Ferrari, enquanto você está indo com a sua carrocinha, querendo comprar o seu carro, e você vai se sabotar. É o que nós chamamos de autossabotagem, através dos condicionamentos. Tá? E os ditados populares, né? Então, é isso que eu falei até do... mas vale passar isso fala na Bíblia, né? Mas vale passar um camelo por buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Isso, quem estuda a Bíblia sabe que tem um outro sentido, mas isso caiu como um dito popular e rico tá errado. Então a pessoa depois ela quer dinheiro, ela precisa de dinheiro para pagar suas contas, para conquistar os seus desejos e não consegue, porque ali já está arraigado, já tem algo que está ali dentro, né? Então a mulher bonita vai ser sempre infeliz, porque ter sempre o homem vai ter ciúmes dela, né? Então fica naquela situação que ela não quer aparecer, mas quer ter um corpo melhor, mas ela não quer aparecer ao mesmo tempo, porque se ela aparecer ela perde o companheiro. Entende como essa briga interna, às vezes você não percebe que ocorre. Só que agora que você está sabendo, isso pode mudar de figura, né? E também, se você buscar uma terapia emocional, até na internet você encontra bastante ferramentas sobre isso, você consegue detectar algumas coisas em você mesmo. Aqui, ó, nossa mente, ela é omnijetiva. Palavrão, né, gente? Omnijetiva, ou seja, ela não diferencia realidade de pensamento. Ela não sabe. Então, quando você realmente começa a pensar muito naquele seu passado, tanto que foi uma coisa boa e depois teve frustração, aquilo vira realidade para você. Todos os seus neurotransmissores novamente vêm à tona e você tem todas aquelas sensações de novo. Ou seja, você cria um padrão, né? A sua mente, como ela quer economizar energia, lembra que eu falei que ela quer economizar energia? Vira um padrão. Então, sempre vai ser desse jeito. Você até tenta, né? No caso de relacionamentos, a pessoa até tenta arrumar um outro totalmente diferente e acaba caindo na mesma situação. Oh, eles são todos iguais, ou elas são todas iguais. Mas não é ela, não é os outros. É você que fez aquela escolha. É você que acabou... eu não gosto da palavra atrair, né? Atrair aquela situação. Mas você criou condições para aquilo virar uma realidade na sua vida. Aquilo não caiu do nada no seu colo, aquela situação. Sabe aquelas pessoas que tudo acontece com ela? Tudo. Meu Deus. Tem gente que vem contando, né? Tudo acontece com ele. Só ele tem dor, só ele dá azar, tudo acontece com ele. Por quê? Porque ele já criou um padrão. E sempre a sua mente, o sistema límbico vai reforçar o padrão dele. Tá? É assim que acontece com a mente omnijetiva, que não diferencia a realidade da verdade. Eu vou te agora vou te falar, fazer um questionamento agora e você tenta se controlar, tá? Não pense numa bolsa amarela. Você conseguiu não pensar nesta bolsa amarela? Ou a primeira coisa que veio na sua cabeça foi uma bolsa amarela? Com certeza, olha, se você que está ouvindo conseguiu não pensar nessa bolsa amarela, você me manda um e-mail, você manda uma mensagem, coloca aqui nos comentários, porque eu quero muito saber quem é você, porque todos pensam. Porque o não tem significado para sua mente. Então, quando você fala, eu não quero fazer isso, não adianta nada, a sua mente vai entender como você quer, né? Eu não quero mais comer tanto doce. Comer tanto doce. Você vai comer mais doce ainda, né? Porque a sua mente não entende o não. Quando você dá o comando, ela não entende o não. E você viu o exemplo bem claro aqui agora. Não pense numa bolsa prateada, não pense numa bola. Não tem como, a sua mente sempre. Por isso que às vezes os pais entram muito em conflito com a criança, a importância do não
como um sentido de negação para alguém é uma coisa, tá? Quando você tem que aprender a falar não em determinadas situações, porque muita gente não fala um não, né, para alguém. Por quê? Né? Eu era muito assim. Às vezes as pessoas me pedir as coisas, eu não podia fazer, eu não queria fazer, aquilo ia me tirar do meu ritmo, eu acabava às vezes falando sim, por quê? Porque eu tinha medo da desaprovação, eu tinha medo da pessoa deixar de gostar de mim, eu temia várias coisas. Então esse temor me fazia eu ir contra a minha vontade para poder agradar alguém. E o que acontece com esse tipo de atitude que eu tinha é que o dia que você não aguentar mais e falar um não, você vai virar a pior pessoa do mundo. E você vai dizer assim, poxa, eu sempre disse sim, quando eu disse não, não vale mais nada. Quantas pessoas já ouviram isso? Então, esse é o poder do não, de você, se você falar um não e explicar o porquê você não pode, na hora correta, e quando você puder você faz, e quando você puder você não faz, vai te trazer o quê? Uma personalidade assertiva. Vai fazer com que você, nós vamos ver mais adiante isso, seja uma pessoa realmente que age de forma consciente e presente. Quando você pode dizer sim, é sim. Quando você pode dizer não, é não. Mas esse não que eu estou dizendo aqui, que a sua mente não compreende, né? Às vezes uma criança que está ainda em formação, né, desses códigos, a criança às vezes ela não compreende o não, né? Ela não compreende. Por isso que você fala para ela não fazer, ela vai e faz, porque ela simplesmente não compreende o não. Então, o não tem que ser sempre bem explicado quando você for dizer não a alguém. Não espere explodir, tá? Para você compreender mais algumas coisas, eu vou falar sobre o sistema nervoso autônomo. Para quem já sabe, né? Quem já conhece, já estudou isso, já sabe, é só para dar uma relembrada. Então, o nosso sistema autônomo, que é aquele que tem as funções que nós não precisamos pensar para fazer, né? Ele é autônomo, ele age sozinho. Ele é dividido em duas partes, o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele é responsável quando você, por exemplo, tem um susto, né? O que acontece? O seu coração dispara, a sua pupila dilata, a adrenalina vem, né? Você se assusta. Para quê? Para você tem que fugir. Você tomou um susto, tem que fugir. Tá, passado a situação de perigo, o que acontece? O sistema nervoso parasimpático, ele vem e desarma tudo isso. O seu coração volta, ele desacelera, a sua pupila volta ao normal, né? E você volta ao repouso, tá? Você volta ao normal. Então, isso que acontece. Só que qual o maior problema? Eu vou voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu tô indo para só um minuto. Vamos voltar. Que eu quero mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui que eu quero mostrar. Do sistema nervoso autônomo, né? Então aqui a pupila dilata no simpático e ela contrai novamente. Então acelera e aqui o coração diminui a frequência. Então ele tem um sistema que se autorregula sozinho. Só que o que acontece? Como eu expliquei para você que a sua mente ela é omnijetiva, ela não entende o que é verdade, ela não distingue a verdade da realidade. Quando você está num estado de constante estresse, por exemplo, você está com um problemão na sua vida e aquilo vira uma preocupação, você está se ocupando antecipadamente. Aquilo vira uma preocupação, você não consegue resolver porque você está cada vez mais preocupado. Por quê? Porque simplesmente você está com o seu sistema simpático em alerta full time. O tempo inteiro o seu sistema nervoso simpático está ligado no 220. E seu sistema nervoso parasimpático, ele não consegue desligar. Ele simplesmente não desarma. Sabe a ventoinha do carro que não desarma mais? Parou. Fica ligado direto ou fica desligado ou não liga mais, tá? Então ele não desliga. E aí o que acontece? Você fica
jogando todas as substâncias do sistema nervoso simpático no seu organismo. E nossas, como eu mostrei no slide anterior, ele tem ligações em todos os nossos órgãos. Por isso, quando você vê alguma coisa, seu coração dispara, né? Porque tem ligação em todos os nossos órgãos. E são, às vezes, substâncias, neurotransmissores, hormônios, que são necessários para aquele momento. Só que em excesso vai fazer o quê? Vai contaminar, vai acabar gerando o quê? Doença. Por que quando fala assim, ó, o fulano tem uma doença, vamos dar um exemplo muito comum. A pessoa está com um problemão. Problema de saúde, a pressão dela sobe, ela perde a respiração, ela fica com aquela respiração que não completa, e ela vai ao hospital e o médico faz exame, fala que não tem nada e fala que é uma coisa emocional. E ela fica muito brava, porque ela fala, eu estou sentindo isso. Sim, ela está sentindo isso. Mas por que é emocional? Porque na verdade é uma criação, né, da sua mente. Ah, mas eu não estou inventando isso. Não, você não está inventando. Simplesmente você entrou num modo de sobrevivência, a sua mente ela entrou em piloto automático e você simplesmente está liberando várias substâncias tóxicas, está se intoxicando. O câncer, por exemplo, é uma doença que você corrói as células da pessoa, né? A célula da pessoa ela se transforma. Isso tem várias explicações de doenças psicossomáticas que vêm de pessoas que não estão satisfeitas com a vida que está levando, né? Ela não está satisfeita com a situação. Por vezes ela não está satisfeita e fica ali sendo levada para uma situação, jogando substâncias e neurotransmissores em seus órgãos, desnecessariamente, né? O seu cérebro entendendo que precisa ser jogado aquilo lá, ao ponto de corroer a sua própria célula. A sua própria célula começa a se autodestruir, porque ela entende o quê? Eu não estou bem aqui. Eu preciso ir embora. Eu não sei se você consegue captar o que eu estou te dizendo. O quanto é importante esse controle. Por que tanta doença? Por que tanta doença hoje em dia que parece que não existia antes? Ah, é porque detectaram antes? Gente, prevenção é muito legal fazer a prevenção. Só que prevenção não é isenção. Né? Prevenção é só para a gente detectar antes, mas, gente, a quantidade de pessoas com doenças hoje em dia é absurdo. Né? É aquela coisa, parece que passou dos 40, você vai ter dor todos os dias, dor aqui, dor ali, vira um hábito, né? A mulher na menopausa acabou a vida dela, ela vai ter isso, vai ter aquilo, parece que já virou um padrão, né? De dar um start. Não, mas eu realmente sinto isso, eu sei que você sente porque a sua mente fez você sentir. Ela mesma deu todos os comandos. A mulher depois dos 40, a pessoa depois dos 40 não emagrece mais, quem disse? Eu emagreci 12 quilos. Tá? Quando eu mudei esse padrão, eu consegui. Antes eu não conseguia, porque eu já estava na minha cabeça. Teve um dia que eu falei, quer saber, eu vou ficar gorda mesmo, e dane-se. Porque eu não consigo mais emagrecer, eu não perco 1 grama. Eu corro, eu não como, eu não consigo emagrecer. Eu virei uma luta contra aquela balança tão intensa que hoje eu compreendo o quanto meu sistema simpático estava disparado. E você vai entender aqui, depois desse... que é um exemplo que eu vou dar, tá? Esse aqui é apenas um. O legal é você consultar um endocrinologista, é você se aprofundar nessa limpeza de crenças para você entender. O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais e serve para ajudar o organismo a controlar o estresse. Então ele controla o estresse, ele reduz as inflamações, contribui para o funcionamento do sistema imune e mantém os níveis de açúcar no sangue e a pressão regulados. Ok, ótimo, o cortisol é um hormônio super necessário para a nossa vida. Legal. Os níveis de cortisol no sangue variam durante o dia porque estão relacionados com a atividade diária e a serotonina, que é responsável pela sensação do prazer e bem-estar. Então, durante o dia, o nível de cortisol no sangue ele vai variar, porque ele não quer regular o açúcar, ele não quer regular o seu estresse. Então, quando você acorda, os níveis estão maiores, né? E depois, porque o metabolismo está mais lento, e depois vai mudando isso durante o dia, tá? Os níveis são maiores de manhã ao acordar e depois vão diminuindo ao longo do dia, sendo que em pessoas que trabalham à noite, os níveis se invertem. Por isso que pessoas que trabalham em turno fica bem complicado. E ele começa a ter uma série de coisas, de doenças relacionadas ao cortisol alto e cortisol baixo, ou baixo, e ele não entende por quê.
Se não fizer um exame e verificar que esse cortisol está alto, porque ele o quê? Como ele alterna de noite, noite e dia, os níveis de cortisol dele simplesmente ficam malucos. E ele não consegue mais regular esse estresse, ele não tem controle sobre esse estresse, ele não tem... A chance dele adquirir uma diabetes é muito grande. Então, nós vamos ver aqui mais pra frente. O que o cortisol alto faz? Primeiro, ele aumenta o peso. Sim, ele aumenta o peso. Se a pessoa que fala assim, eu não como, engordo, tá aqui, ó. O cortisol alto, ele aumenta o peso mesmo sem a pessoa comer. Pressão alta, mesmo sem a pessoa estar nervosa, aparentemente. Diabetes e osteoporose, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos só para fazer um raciocínio bem rapidinho. A mulher que entra na menopausa, tá? Já, pá, menopausa, ela começa a aumentar, engordar, ela começa com osteoporose. Sim ou não? Vai ao médico, já começa a tacar um monte de remédio. Por quê? Simplesmente é o descontrole. O estresse crônico, o sono irregular, pode desregular a produção de cortisol e causar o seu aumento no organismo. Então, a pessoa que não dorme direito, seja qual for o motivo, ou cheio de pensamentos negativos na cabeça, cheia de coisa, né, de pensamentos de como será meu futuro, eu estou ficando mais velho, eu ainda não me resolvi, eu ainda não tenho uma aposentadoria, o que for, não importa qual o seu problema, o que importa é como você está lidando com esse problema. Você não vai conseguir resolver com cabeça cheia de questionamentos e com esses sistemas todos disparados de forma irregular. Ou seja, só reforçando, se você está vivendo assim, você está vivendo no modo de sobrevivência. Você está vivendo no piloto automático dos nossos antepassados e não do homem atual que pensa, tá? Então, o cortisol alto ele faz tudo isso. Ele aumenta o peso, ele aumenta a pressão, ele aumenta a diabetes, a osteoporose. Porque tem tanta criança hoje em dia, gente, que já tem diabetes, já tem pressão alta, tá? Por quê? Por causa disso. Estresse, logo cedo, criancinhas já fazendo um monte de atividade, sabe, fazendo atividades que não curtem, brincam menos, ficam presas às vezes em apartamento. São tantas coisas, né? Tantas exigências dos pais para as crianças darem super certo, para fazer aquilo. Quantas crianças fazem aquilo que o pai quer e não o que ele quer, né? E as crianças às vezes tentam simplesmente agradar os pais e deixam de ser eles mesmos, né? Às vezes para provar que são bons o bastante. Então, as cobranças que nós temos ao longo da nossa vida, de nós para nós mesmos e dos outros conosco, acaba, às vezes, fazendo com que esse nosso cortisol dispare de uma forma que você não consegue dormir, você tem insônia, esse estresse que não passa nunca, né? A pessoa te fala bom dia, você já quer xingar. Tá aqui, ó, a resposta. E o cortisol baixo, que é a depressão. A pessoa que está sempre cabisbaixa, falta de ânimo, fadiga, um cansaço que não passa, fraqueza, muito desejo de comer doce, tá? Então, isso aí também ele é causado pelo nível de cortisol baixo, né? Tá, no caso de uma infecção, se você tem uma infecção, até tudo bem, porque como o cortisol vai querer compensar isso, você fica mais cansado, né? Fica com falta de ânimo e tal. Mas o estresse também causa isso, a depressão causa isso. Isso é tudo químico no seu organismo. É química que você dispara. Então, quando você pensa na qualidade dos seus pensamentos, pode influenciar toda a sua vida, todo o resultado, porque o encontro que você teve, né, com o mundo gerou códigos, gerou certos comandos em você, certas limitações, certas crenças limitantes, que hoje faz com que você tenha sentimentos que vão gerar ações que vão gerar resultados, tá? Então, se você tem aquele sentimento, aquela tristeza por algo que você não sabe o que é, uma falta de algo, uma coisa que você sente que você está sempre desprezado, você nunca é valorizado, né? Então vai gerar atitudes suas de ficar mais retraído, você não vai ter tanto contato com as pessoas, e aí você vai gerar o que resultado? Aquele que menos te agrada, né? Às vezes você queria tanto ter o abraço das pessoas e você não consegue simplesmente a atenção das pessoas porque você mesmo se retraiu. Então isso tem muito a ver com os hormônios, né? E você gera isso, são esses neurotransmissores que faz tudo isso acontecer. É químico, isso não é... Por isso que às vezes a pessoa quando entra numa igreja, que começa a frequentar alguma coisa positiva, ela acaba tendo um resultado.
né? Não excluindo né, a fé de ninguém, mas realmente isso traz um ânimo, né? A pessoa é químico, né? O resultado é químico. E o legal disso tudo é que nós temos essa coisa que é muito legal, que é a renovação celular e os neurotransmissores, né? E que vem para nos ajudar. Então, assim, a renovação celular, nossas células, elas se renovam de 21 em 21 dias. Quem nunca ouviu falar, assim, células mortas, tá? A discussão, assim, é uma explicação de que, pô, se as nossas células se renovam de 21 dias, por que nós envelhecemos? Isso é uma outra questão, tá? Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas tem o porquê também. Mas as nossas células morrem de 21 em 21 dias. Então, pensando no fato de que você tem um gatilho em que você se sente muito triste, ou que você tem um impulso de comprar demais, ou que você tem um impulso de comprar doce, de comer muito doce, ou se você não vive sem alguém, né? Você toma decisões totalmente emotivas, a pessoa não te quer mais, a pessoa já está com outro e você ainda está ali querendo aquela pessoa demais. Isso é tudo químico, o seu cérebro recebe as informações, estão nas suas células, as suas células é que mandam a informação para o cérebro ter aquele desejo. Né? Então, como é que você muda isso? Na consciência, em estado de presença, estando consciente e não é brigando com a situação. Depois nós vamos falar mais adiante de como vencer isso, mas é simplesmente saiba de uma coisa, as suas células de 21 em 21 dias, elas se renovam. Olha que coisa maravilhosa, né? Da vida, do universo, né? Você se renova toda a sua célula, então você pode mudar essa química que faz essas substâncias, que parece dois figos aqui, eu olho essa figura, eu vejo dois figos, engraçado. Mas é uma transmissão de substâncias nos seus neurônios que vai fazer, então as suas células, elas enviam substâncias químicas para os seus neurônios que vão enviar comandos para o seu cérebro agir. Ou de falta de vontade, ou de vontade, enfim. Então, isso aqui é uma coisa muito bacana, quando você pensa assim, eu nunca vou mudar. Sim, você pode mudar sim, porque de 21 em 21 dias você se renova. Toda essa química que está no seu organismo, ela pode ser transformada. Por isso que muitas terapias, são feitas de 21 em 21 dias. Mas calma, nós vamos chegar lá para poder ter um desfecho bem bacana disso aqui, para você começar dessa caminhada, tá bom? E como eu faço para ter um controle maior sobre a minha vida, né? Coloquei aqui essa imagem de borboleta porque é realmente uma transformação. Eu vivi isso na minha vida. Eu tô falando isso aqui com uma experiência própria, tá? Eu dei um salto muito grande quando eu comecei a descobrir essas coisas em mim. Quais eram minhas crenças que me limitavam. Eu vou dar um exemplo muito bobinho, assim, tá? Mesmo, eu vou dar dois, na verdade, os exemplos acho que são muito bons, né? Ok, há 1 ano e meio, 2 anos, vai. Eu estava muito desanimada com o meu trabalho. Eu estava cansada, extremamente cansada, e eu olhava para o futuro e falava: você vai ser dentista para o resto da sua vida, porque você é autônoma, você não tem uma aposentadoria decente, você não sabe fazer outra coisa. Tipo assim, acabou, tá? Você vai viver isso o resto da sua vida. Isso gerou em mim um estado de insatisfação muito grande. Então, cada vez que eu ia pro meu consultório, eu já não ia mais feliz. Então, olhando o lado da química, hoje em dia, você imagina a química que estava sendo jogada pro meu organismo, né? Muita pesada, uma tensão, você acordar da sua cama e já falar, puxa, eu tenho que ir trabalhar, aquele esforço. Lembra, seu cérebro já encara como dor, então eu já não ia tão feliz como eu ia quando eu me formei, que eu amo minha profissão, eu fiz porque eu amo mesmo. Então, eu tava sendo um peso para mim, realmente. E na minha busca, né, assim, sem saída, eu me vi sem saída. Parece que eu cheguei na parede. Eu me deparei com esses estudos, eu me deparei com um mentor chamado Conrado Adolfo, onde eu comecei a estudar com ele algumas coisas, de algo que chama mindset, que é a forma com que você enxerga o mundo. Meu mundo ele estava fechado, pequeno e sem saída. E de repente, quando eu comecei a entender, a estudar a inteligência emocional, o meu mundo se abriu. Eu falei, pera, mas eu não sou só isso. Eu posso fazer várias coisas.
Eu posso usar o conhecimento que eu tenho como dentista para mostrar isso a outros dentistas. Eu posso dar aula. Poxa, eu tenho tanta prática, eu conheço tanta coisa, sabe? Eu sou formada há 25 anos, eu tenho, nossa, tanta história para contar, tantas coisas que eu venci, sabe? Eu sou uma pessoa de sucesso, minha clínica vai super bem. Como é que eu tô assim desesperada por algo que vai acontecer ainda, que nem aconteceu? Né? Eu comecei a enxergar, o meu mindset, minha forma de enxergar o mundo, ela mudou. No que ela mudou, ela abriu. Sabe quando você fala assim, ó, eu quero comprar um carro, X, quero comprar o carro X, não vou citar a marca aqui de carro. E aí você sai na rua, você começa a enxergar aquele carro para tudo quanto é lado. Você fala, nossa, parece que fizeram 300 carros e colocaram ao redor no meu quarteirão aqui esses dias. Ou então quando você fala, puxa, vou comprar uma calça daquele jeito, tô afim. Daqui a pouco você repara todo mundo com a calça igual, fala, mas peraí, de onde saiu todo mundo com essa ideia igual a minha? Tá todo mundo me copiando? Não, é porque onde você foca, a sua mente expande. Quando eu aprendi isso, eu falei, uau, eu só tô focando na minha derrota, eu tô focando naquilo que é ruim, eu tô focando minha vida no fim, eu tô focando minha vida, sabe? Eu não tô curtindo minha jornada, eu tô simplesmente sofrendo pelo um futuro que não existe, né? Nossa, e eu comecei a pensar, poxa, quantas pessoas trabalham a vida inteira, né? Se matam, acordam cedo, passa dos limites, faz o que não gosta para pagar uma conta, para sobreviver, vive em modo de sobrevivência. Ele não vive, ele vive sobrevivendo. E aí, quando chega no final da vida, ele tem aquela aposentadoria para pagar um convênio, para pagar remédio, né? A hora que ele está tranquilo, teoricamente, ele não tem mais saúde, ele está com dor em tudo quanto é lugar, ele não consegue mais fazer nada. Não é isso que eu queria para mim. Eu falei assim, quer saber, eu vou curtir minha jornada. E eu comecei a curtir a jornada, comecei a curtir os meus dias, curtir o que eu estou fazendo aqui agora, conversando aqui com vocês. É isso que é o bom da vida, porque amanhã não existe. Então nós temos que curtir o agora. A hora que eu vou na academia, eu faço a academia. A hora que eu vou trabalhar, eu trabalho. A hora que eu faço uma restauração, eu faço a restauração. Eu estou íntegra naquele lugar. E ser íntegro, eu entendi que não é você ser honesto. Ser íntegro é você estar por inteiro. Porque às vezes você acaba sendo desonesto para os outros, né? Porque você não está por inteiro ali. Você está com a cabeça na sua casa, que você não está legal, com a sua família, ou que você está preocupado com o que você tem que fazer amanhã, e você está ali fazendo o seu trabalho e você não está ali, né? E você acaba cometendo falhas. E você não está íntegro, você não está sendo íntegro. E a falta de integridade te traz desonestidade. Então, quando você está íntegro, o leite integral, o que ele é? Ele está inteiro, com todos os seus componentes, não é isso? Então, para você ser uma pessoa íntegra, você tem que estar naquele momento. Quando você tem um relacionamento, você tem que estar por inteiro naquele lugar. Senão você está em partes, você não está sendo íntegro com a pessoa, né? Então, é isso. Quando eu descobri isso na minha vida mudou. Ela abriu meus olhos. E eu percebi, foi como se fosse uma borboleta mesmo, por isso que eu coloquei aqui, ó, que saiu do casulinho ali, que estava fechadinho, né? E aí eu abri, eu voei. E isso tem que ser a metamorfose. Eu tô com o Raul Seixas hoje, né? Não sou nem tão fã assim, mas é metamorfose ambulante, é mudança direto. Você vai mudar todos os dias, você vai ser uma pessoa nova a cada dia, sabe? Você vai ativar a sua versão 2018, né? Então, como se fosse um carro que todo ano sai uma versão nova, você ative sua versão, nova versão, a sua melhor versão, a cada dia, a sua melhor versão. Você não tem que piorar, você tem que melhorar, né? Eu estou a cada dia melhor, a cada dia eu me sinto cada vez melhor, tá? Esse pensamento me faz muito bem, né? Então, não é só pensamentos positivos, é você realmente ter consciência disso que eu tô falando. Então aqui, ó, para você conseguir realmente mudar essa situação, procurar se manter em estado de presença, tá? Estar em estado de presença foi aquela dinâmica que eu fiz com vocês aqui agora, de estar aqui, né? Eu estou aqui realmente, estar em estado de presença. Um mindset crescente, né? Migrando do límbico para o córtex. O que é isso? Eu coloquei a Gabriela aqui, da novela, eu nasci assim, eu cresci assim. Mindset crescente, é o que eu falei, metamorfose ambulante, a cada dia melhorar, ser uma nova borboleta,
tá? Migrar do límbico para o córtex, é migrar daquele lugarzinho de condicionamentos para onde você realmente faz as suas escolhas por consciência, tá? Aceitação. O que é aceitação? Não é assim, eu sou assim e pronto. Não é isso. É você não lutar contra aquela situação. Lembra quando eu falei que eu ficava lutando contra a balança e não conseguia ir contra ela de jeito nenhum? Exatamente isso. Quando eu parei de lutar e relaxei e fui cuidar da minha vida, as coisas mudaram, tá? Lutar com a balança não me fazia emagrecer, tá? Me fazia ficar lutando contra a balança. Então, quando você simplesmente vai viver, sabe? Tá, então eu vou buscar uma... Não vou... Tá, hoje eu saí da linha, eu comi um pedaço de pizza e daí? E daí? Vamos lá, amanhã eu começo de novo. Vamos lá. É constante renovação. Então, quando você briga com você mesmo, porque você faz aquilo, você dá uma bronca, tem amor por você. Sabe, às vezes eu me coloco sempre em terceira pessoa. Quando eu me vejo fazendo uma coisa que eu não gostei, né? Eu passei do limite comigo mesma. Eu me imagino como se eu fosse uma amiga minha e que conselho eu daria para ela, né? Às vezes, quando você vê alguém fazendo uma amiga sua, algum parente fazendo uma coisa assim que não é legal, a pessoa está se culpando, né? Você não vai lá e dar uma força para ela? Você não vai afundar mais a cabeça dela, né? Isso aí, você fez errado mesmo. Pô, levanta essa cabeça, vai lá, vai adiante. Não fica assim, errou, meu amigo. Levanta a cabeça e vamos voltar. Isso é aceitação. Quando você não se condena, quando você não fica se culpando. A culpa, ela não vai te fazer bem algum. Não vai fazer você ser melhor. Ela vai fazer você ficar brigando com aquela situação. Então aceita, sabe? Solta, passou, passado. Senão você vai cair em depressão, se você ficar com aquela culpa. Seja do que for que você fez. Se é uma coisa mais grave. Se tiver como resolver, resolveu. Se não tem mais como resolver, solta. Vive daqui pra frente. Então a aceitação é um passo para você mudar. Chega de se vitimizar. Não é porque o pai fez isso, porque o tio fez aquilo, porque aquela amiga da escola fez aquilo. Tá, eu falei que tem uns condicionamentos? Tem, mas é você responsável pela sua vida. Ah, mas eu sou assim porque meu pai fez isso comigo. Mas quanto tempo faz isso? Ah, é uns 40 anos. E você ainda não mudou isso? Poxa, então vamos entender a pessoa. Talvez ele também não tenha conseguido mudar, por isso que fez isso com você. Não é verdade? Então, sabe, realmente você tem que ter o controle. Porque quando você toma o seu controle, fica tudo tão mais fácil. Quando as coisas estão na mão dos outros, né? Ah, mas se alguém me ajudasse, mas se alguém me desse, mas se alguém tivesse, se minha família, no consultório a gente ouve muito isso, né? Ah, se minha mãe tivesse cuidado dos meus dentes, tá, agora você não cuidou, trabalha, faz implante, né? Tem como você ter seus dentes de volta? Hoje em dia a tecnologia tá top, né? Então é isso. A volta por cima é muito legal. Chega de se vitimizar, chega de culpar os outros pelo o resultado que você tem na vida hoje. Hoje é agora, né? Evitar decisões por impulso ou carência. Como eu falei lá no início, 98% das decisões, quando você está em estado né, agindo no piloto automático, é por impulso ou carência, tá? Quando você compra algo, você compra porque está faltando um pedaço dentro de você, aí você compra aquele algo, não é porque você realmente precisa. A pergunta é, eu realmente preciso disso? Eu realmente preciso disso? Nesse momento eu estou comprando para suprir algo, ou é porque eu quero ficar mais bonita mesmo? Legal, se é por isso, compre, né, com consciência. Né? Mas não para poder mostrar algo para alguém ou para provar algo para alguém. Por que você está comprando isso? Por você ou para mostrar para alguém? Né? Então essas perguntas que você faz para você mesmo, quando você está aberto, quando você está consciente, fica muito mais fácil de você tomar decisões de forma de raciocínio e não por impulso. Comprei e agora eu vou ter que pagar. E eu não queria essa roupa. E eu comprei por quê? Porque eu fiquei com vergonha de falar não, porque eu fiquei com dó do vendedor, porque ele me mostrou um monte de roupa e eu não gostei de nenhuma, mas eu sou uma pessoa muito boazinha. Por quê? Né? Então, isso acontece muito com casais, né? Você acaba
às vezes se relacionando por impulso ou carência e acaba não dando numa situação legal, né? Porque você não pensou, você viu que tinha alguma coisa errada na pessoa, errada sim, não errada, não era a pessoa certa para você, não eram as características que você gostava, mas você pensou, não, eu vou conseguir mudar isso, e depois não consegue. Né? Então, e aí acaba caindo naquela situação que não é legal, e aí entra no estado que eu comentei todo químico ali, que vai gerar uma vida desagradável. Né? Desapegue. Para ter, você precisa se libertar emocionalmente daquilo que você quer. É como eu disse, né? Do aceitação. Quer emagrecer? Desapega. Desapega. Você vai conseguir. Né? Quer ter mais clientes no seu trabalho? Desapega, faz a sua parte. Cuide dos detalhes, cuide de ser cada dia melhor, cuide de você, cuide das suas crenças negativas, observe em você onde está o seu problema e deixa que o resto vai se ajeitar. O seu organismo ele é autoajustável, os seus níveis de hormonais vão se regular e você vai conseguir ter respostas do jeito que você está planejando. Porque se você continuar agindo da mesma forma, você vai ter os mesmos resultados. Não haverá milagre. Manter uma personalidade assertiva, independente do consciente coletivo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente nos dias de hoje. Esse palito de fósforo aqui, ó, é uma pesquisa que foi feita. E foi feito o seguinte, foi feita uma amostra. Na verdade, era uma sala com 39 atores e uma pessoa apenas era o estudado. Né? Foram feitas várias sessões dessa, então não foi feita com uma pessoa só, foram feitas com várias. Né? Só que os mesmos 39 atores e apenas um que era o ser estudado, para chegar nessa questão que eu vou dizer aqui. Então colocaram esses palitos de fósforo e um era maior, tá vendo? Tá claramente maior que os outros. E aí o pesquisador começava perguntando um por um, qual palito é maior? E os 39 atores mostravam um outro palito como sendo maior. E aquela pessoa que via, claro, que não era ator, né, que era o estudado, via claramente que era esse, né? E ele ficava assustado, porque todo mundo estava falando que era esse. Mas ele via que era esse. Mas todo mundo falava que era esse, né? Conclusão. Vamos fazer da amostra total do estudo. A cada 10 pessoas, somente 2 afirmavam que o palito correto maior era esse. E a contra os outros 39. Então, essas 2 pessoas de 10 foram os únicos que tiveram a personalidade assertiva. Ele viu que era maior, é diferente de teimoso, tá? Teimoso é outra história. Ele vê que esse aqui é o certo e ele, independente dos outros estão falando ao contrário, ele vai aqui. Vai no que ele está vendo. Ele não é Maria, vai com as outras. Isso eu falei que é importante, por quê? Porque o que hoje nós vemos em internet, em Facebook, todo mundo falando de algo, né, e fica massacrando na sua mente, às vezes você nem concorda, mas como está todo mundo concordando, você fala, puxa, eu devo estar errado, não é possível, né? Então, assim, confiar mais naquilo que você está vendo, no seu poder de avaliação da situação, né? Porque aí, se você não vai no consciente coletivo, no Maria vai com as outras, você se diferencia, você é uma pessoa diferente. E o diferente é aquele que realmente pode até ser julgado como louco por um momento, como Einstein foi, como vários outros homens que fizeram a diferença foram, mas é aquele que realmente faz história, é aquele que marca, é aquele que não é uma Maria vai com as outras, é aquele que tem a sua opinião totalmente coerente, tá? Evite se apegar apenas ao pensamento positivo. Essa história de, vai dar tudo certo e não faz nada, você vai continuar do jeito que você tá. O pensamento positivo é muito importante, como eu falei aqui, a qualidade dos seus pensamentos, ela faz diferença, mas não ficar fazendo afirmações e pensamentos positivos apenas não vão mudar a sua situação. Eu sinto muito. Se você não observar as crenças, não fizer um trabalho realmente onde você saia do seu sofá emocional, saia da sua zona de conforto, confronte o seu sistema límbico
e ganha essa corrida, você vai continuar acontecendo a mesma coisa sempre. Nada vai mudar. E fazer escolhas e não apenas tomar decisões, pois a maioria das decisões são baseadas no medo, né? Por que aqui, como eu disse do palitinho, né? É medo. Medo de ser julgado, medo de ser o único a falar aquilo e você passar vergonha. Quais são os medos que nós temos, né? E o medo, ao contrário do que muita gente fala que o medo é bom, não, o medo não tem nada de bom. O bom senso é bom, né? Agora, o medo, ele só te limita. Ah, mas o medo impede de fazer certas coisas. Não, isso que faz é o bom senso. O medo, ele te impede de conquistar, né? Se uma pessoa tem medo de falar em público, por exemplo, ela não vai sair do lugar. Eu conheço pessoas que têm voz maravilhosa e têm medo de cantar. Isso é medo. O bom senso faz você ter um julgamento e saber se você deve ir ou não. Agora, não fazer as coisas por medo, isso aí você está agindo em modo de sobrevivência. E muitas vezes não tem nem motivo para isso. São coisas da sua cabeça. Estou com medo de me relacionar. Pô, mas essa pessoa é outra, não é a mesma. A situação é outra, não é a mesma. E você não se entrega, você não fica íntegro na situação e o resultado é o mesmo. Né? Poxa, agora que encontrei uma pessoa legal, eu não consegui desenvolver o relacionamento. É lógico, você mesmo fez tudo isso. Então, fazer as escolhas são feitas com a sua mente consciente, com o seu neocórtex. E para isso você tem que estar presente. Você não vai poder estar andando em modo de sobrevivência, em modo de piloto automático. E um conselho que eu acho assim, né, muito legal. Você parar de comparar o palco do outro com o seu bastidor. A nossa vida pra gente às vezes parece a pior vida do mundo, você olha o outro ali e a vida boa. Mas você não sabe que o outro passa, né, pra estar naquela situação. Então, realmente, você estar, assim, focado em você. Não comparar, né, o que a vida do outro está parecendo ser, você não sabe o que ele está passando, né? Não tem aquele velho ditado, né? Só vê os tombos que eu levo, não, só vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Mais ou menos isso. Não se comparar com ninguém, não. Você não sabe o que a pessoa está passando, você está vendo o resultado, mas você não sabe o que a pessoa tem lutado para aquela situação. Então, se estivermos presentes o suficiente, deixando de viver no piloto automático, o meio deixará de ter influência sobre as nossas escolhas. Então, se você estiver consciente, você não vai agir por impulso. Você está no meio de um monte de gente te intimidando e você não vai fazer nada, né? Você não vai dar uma resposta que você julga certa só porque tem um monte de gente te intimidando. Um julgamento, por exemplo. Já imagina se o juiz tivesse esse tipo de intimidação, né? Nos tornamos transparentes e íntegros e, portanto, totalmente responsáveis pela nossa felicidade. Então, quando a gente torna transparente, o que eu julgo por tornar transparente? É quando a menina da moto me agredir e eu olhar para ela, olhar para aquela pessoa com empatia, né? Não é falar assim, eu tenho pena dela, porque quando você fala que você tem pena da pessoa, você está se julgando como mais que ela, certo? Então, isso não é. A compaixão é quando você fala, poxa, eu não sei o que aquela pessoa passou no dia, eu não sei as crenças que ela tem, né, para estarem fazendo com que ela haja dessa forma tão reptiliana, tão, né, emotiva e desnecessária, sendo que eu já pedi desculpas, e aquilo passa por você e você não tem a vontade que eu tive de matar aquela menina naquele momento, né? E é verdade, né? Aquele momento que me deu aquele ímpeto de ir atrás da pessoa e querer me explicar, me justificar, não vai ser mais necessário, porque aquele momento você vai se tornar transparente, assim como um chefe, assim como um paciente, assim como qualquer outra situação na sua vida, um cônjuge que às vezes o seu parceiro que às vezes não está legal e acaba explodindo, e aí você consegue ter mais compaixão pelas pessoas e pelas situações e decidir se você merece continuar naquela situação ou não. Não por impulso, não por emoção, mas por consciência, tá? Esse é o recado que eu quero deixar para você hoje aqui. Isso é apenas uma introdução, tá? Apenas uma introdução, um
o estudo é muito extenso, mas eu acho que com essas ferramentas que eu te passei, e medite. A meditação, ela é muito boa para você estar em estado de presença. A meditação, ao contrário do que muita gente pensa, não é você ficar sentado com pernas cruzadas e dizendo algum mantra. Não. A meditação é quando é o mindfulness, que muita gente tem falado hoje em dia, que é você ficar com a mente livre. Porque com a mente livre você tem ideias. Quando você está com a cabeça cheia, você não consegue nem pensar numa solução para o seu problema. E quando você está com um problema muito sério, que você precisa resolver, quanto mais você pensa, mais você não vai conseguir resolver. Então, a meditação diária, você criar um hábito de todos os dias, ficar 15, 20 minutos. Na internet você encontra algumas dicas de como meditar, existem vídeos que você liga e no YouTube mesmo você acha vídeos que você coloca lá de meditação e a meditação ela te guia, né, para você aprender a ficar sem nada na mente. A mente vazia, ajudar, né, realmente a realizar aquilo que você quer da forma que você quer. Tá bom? Espero que você tenha